3, 2, 1. Oi, crianças! Está começando mais um Nova Kids aí na sua casa. É muito bom estar aqui com vocês. Crianças, aproveitem cada minutinho desse Nova Kids porque ele está muito especial. E eu sou a Prof. Priscila. E junto conosco aqui hoje nós vamos ter a Elô, a Nath, o Isaac e também o Israel. Vamos ter também a Jennifer, a Rose e também o Isaías, a Cláudia e o Benjamin. Muito bem, crianças, então curta cada momentinho porque foi tudo preparado com muito amor para vocês. Vamos lá? Vamos lá, crianças, começar esse Nova Kids com toda a animação. Levanta do sofá e vamos lá! Tu és tudo que eu preciso. Tu és o meu grande amigo. Eu vou sempre te buscar. Eu vou te adorar. Vou erguer as mãos em direção ao céu, gritar bem alto para o mundo ouvir, saltar mais alto que puder, mostrar a todos que me amam enquanto eu sou feliz. Tu és tudo que eu preciso. Tu és o meu grande amigo. Eu vou sempre te buscar. Eu vou te adorar. Vou erguer as mãos em direção ao céu, gritar bem alto para o mundo ouvir, saltar mais alto que puder, mostrar a todos que me amam enquanto eu sou feliz. Jesus, sou feliz contigo. Jesus, sou feliz contigo. Jesus, sou feliz contigo. E agora, crianças, a gente vai fazer aquela parte que a gente faz daqui e vocês fazem aí repetindo a gente. Vamos lá, com toda a animação. Aí, galera. Sou feliz por me amar. Sou feliz por me amar. Quero ver. Sou feliz Aê. por me amar. Sou feliz Vai lá, por vai me lá, amar. vai. Sou feliz por me amar. Sou feliz por me amar. Ah, Sou feliz por me amar. Sou feliz por me amar. vamos lá, mãozinha lá embaixo. Vamos lá. 2, 3. Vou erguer as mãos em direção ao céu, gritar bem alto para o mundo ouvir, saltar mais alto que puder, mostrar a todos que me amam enquanto vou erguer as mãos em direção ao céu, gritar bem alto para o mundo ouvir, saltar mais alto que puder, mostrar a todos que me amam enquanto vou erguer as mãos em direção ao céu,
crianças! Chegou a hora da Declaração da Criança! Os meninos do meu lado. E as meninas do meu lado. Vamos lá então? Eu sou o homem criado por Deus. E eu sou mulher criada por Deus. Deus me ama, Jesus me salva. Sou importante para Deus. Quero alcançar meu máximo para Deus. Estudo a Bíblia para saber viver. Obedeço minhas autoridades e vivo em paz com os outros. Amo Jesus, sua palavra, minha família, o Brasil, minha igreja, Nova Kids e você! E agora, crianças, a gente vai cantar uma música super bonita que fala do nosso Deus, que mesmo ele sendo todo poderoso, ele quer morar dentro do seu coração. Então vamos lá, dá o seu melhor, cantar bem bonito. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Vamos lá, crianças, agora é falar que o nosso Deus criou todas as coisas. Vamos lá. O Deus que criou a terra e o mar, que desenhou o céu, estrelas a brilhar, pois Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do meu. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. É isso aí, vamos continuar cantando bem bonito, falando do nosso Deus. O Deus que criou os animais e as plantas, os rios e as montanhas, apenas com sua voz, pois Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do meu. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Esse é o Deus que não me deixa sozinho, não. E com o seu carinho está me guardando, pois Ele é Deus Todo-Poderoso, Mas escolheu morar dentro do meu. Mas escolheu morar dentro do meu. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão.
crianças! E vamos para mais uma história que a Prof sabe que é uma história verdadeira porque ela está aqui na Bíblia e todas as histórias que estão aqui são verdades de Deus para nossas vidas. Hoje nós vamos continuar com uma história quando o povo de Deus ainda estava lá no deserto, indo em direção à Terra Prometida. Esses aqui são os nossos personagens da história de hoje: Arão, Moisés e Miriam. Eles eram irmãos e Miriam era profetisa. Arão era o sumo sacerdote e Moisés era o líder. Todos eles tinham ministério dados por Deus e todos os ministérios são importantes. Mas Miriam começou a encher o coração dela de cobiça e de ciúmes, porque ela queria ser a líder e ela começou a se questionar. Então, ela foi até o outro irmão deles, Arão, e ela falou assim: Arão, por que Deus só deu o ministério de liderança para Moisés? Será que nós somos menos importantes que ele? E ela começou então não somente fazer a cabeça do irmão dela, mas ela começou a falar para todo o povo que o irmão dela, o Moisés, não era qualificado o suficiente para ser líder e que Deus tinha se enganado, porque Moisés lá atrás tinha se casado com uma mulher que não era israelita, ela não era do povo dele. Mas, gente, isso foi só uma desculpa que ela encontrou para questionar a liderança que Deus tinha dado para Moisés. Mas, crianças, tudo aquilo que a gente fala, que a gente faz, Deus vê. E Deus viu tudo o que ela estava fazendo, ela e Arão estavam falando e fazendo contra Moisés. Então, Deus chamou os três para uma conversa. O que será que Deus queria falar para eles, crianças? Pois bem, no dia da conversa, Deus reuniu os três então e falou assim para Miriam e para Arão: por que vocês estão indo contra Moisés? Fui eu que o escolhi e ponto final. Olha só como Deus falou seriamente com eles. E crianças, todo pecado traz consequências. E nesse caso, o pecado que Miriam tinha cometido, a consequência foi que ela ficou com uma doença na pele chamada lepra. Olha só, crianças, a pele de Miriam ficou branca como a neve por causa da lepra. Vendo isso, Arão, seu irmão, foi até Moisés e falou assim: meu irmão, ore a Deus pela cura de Miriam. E aí Moisés podia não ter orado, né? Porque ela estava sofrendo a consequência de ter falado mal dele. Mas não, Moisés era um homem bom. Então ele orou a Deus pela cura da sua irmã Miriam. Mas antes dela ser curada, ela ficou 7 dias afastada e ela teve que raspar a cabeça. Isso era uma consequência também do pecado que ela tinha feito. E depois de 7 dias, ela voltou então ao acampamento, já curada, mas ela teve a consequência do pecado dela. Ela teve a lepra e ela também teve que raspar a cabeça. Deus, ele perdoa os nossos pecados, crianças, mas nós ainda colhemos a consequência de quando nós pecamos e quando desagradamos a Deus. Passaram-se mais alguns dias e quando eles ainda estavam indo para a Terra Prometida, antes de chegar lá, Moisés separou 12 homens e enviou então em direção à Terra Prometida, para que eles fossem lá ver se aquela terra era tudo aquilo mesmo que eles estavam pensando, se ela era produtiva. E Moisés também pediu para que eles trouxessem uma amostra, uma prova se aquela terra era produtiva mesmo. E lá se foram eles, esses 12 homens que foram escolhidos. Olha só, eles chegando lá na Terra Prometida. Ah, crianças, essa Terra Prometida era tudo aquilo que Deus tinha falado e muito mais. Uma terra produtiva. Dentre esses homens que foram lá enviados por Moisés, estava Josué e Caleb. Quando eles chegaram lá, a primeira coisa que eles foram fazer foi pegar a amostra que Moisés tinha pedido. E sabe o que eles pegaram, crianças?
um cacho de uva enorme. E era tão grande, mas tão grande esse cacho de uva que uma pessoa só não conseguia carregar. E eles tiveram que colocar nas costas de 2 homens para levar essa amostra então até Moisés. Crianças, e olha o tamanho desse cacho de uva, olha que gigante! Eles carregaram então e levaram para Moisés ver essa amostra. E todos os outros homens também voltaram. Josué e Caleb trouxeram aquilo que eles viram de melhor nessa terra prometida, mas os outros 10 homens, eles só chegaram falando mal, tudo aquilo que eles viram que não era legal lá na terra. Chegaram falando para todo o povo que lá tinha gigantes e que todos eles morreriam se fossem para lá. E sabe o que aconteceu? Todo o povo ficou morrendo de medo e eles agiram com incredulidade. Isso mesmo, eles duvidaram da promessa de Deus que havia sobre a vida deles. E como a prof falou antes, todo pecado tem uma consequência. E dessa vez, crianças, a consequência pela incredulidade, pelo pecado deles, foram que eles ficaram rodando 40 anos pelo deserto. Em todo esse período, crianças, que eles estavam andando pelo deserto, muitos pecados foram cometidos, né? E aí, agora eu quero contar mais um episódio de uma coisa que aconteceu para vocês. Olha só, aqui estavam Corá, Abirão e Datã. Esses homens, eles também se rebelaram contra Moisés, indo contra tudo aquilo que Deus tinha ensinado e mandado eles fazerem. Corá, então, foi até Abirão e Datã e ele começou ali a falar mal de Moisés, porque ele também ficou enciumado pela liderança que Moisés tinha, por Deus ter escolhido Moisés. Então, criança, os 3 começaram a difamar Moisés, falar mal de Moisés para todo o povo. E novamente, crianças, como a prof tinha falado para vocês, esse pecado também trouxe uma consequência. Sabe qual foi? Muitos deles morreram e a Bíblia diz que a terra se abriu e eles caíram lá dentro, a terra se fechou, então eles morreram por conta desse pecado. Com toda essa história que vocês ouviram hoje, a gente pôde perceber que Deus, ele é um Deus de amor, que ele perdoa os nossos pecados, que ele escolhe a nós para fazer a vontade dele. Mas quando a gente desobedece, em tudo na nossa vida, quando a gente fala mal do nosso líder, do nosso professor, da nossa professora, dos nossos pais, tudo isso é uma forma de rebeldia, de desobediência. E a gente deve aprender com a lição de hoje que nós não devemos ter rebeldia no nosso coração. Vamos parar agora um minutinho e vamos refletir. Você tem sido obediente aos seus pais? A todas aquelas pessoas que estão aí pertinho de você? E se você pensou e você viu que sim, que você precisa melhorar, que em algum momento você tem sido rebelde, agora nós vamos fazer uma oração pedindo perdão para Deus e também, se possível, peça perdão para as pessoas que você magoou, que você desrespeitou. Vamos combinar assim? Vamos orar juntos agora e pedir perdão para Deus se você sentiu no seu coração que precisa melhorar nisso. Senhor Deus, meu Pai, nós nos colocamos agora diante da Tua presença, Senhor, e te pedimos perdão se nós temos falhado contra Ti e também com aquelas pessoas, Senhor, que cuidam de nós, os nossos pais, os nossos professores e todas aquelas pessoas que a gente deve respeito. Nós entendemos, Senhor, que a rebeldia não pode fazer parte da nossa vida, não pode se instalar no nosso coração, Senhor, e eu te peço agora, Senhor, cuida de cada criança que está orando comigo, abençoa a vida dela, Senhor, e que elas se mantenham, Senhor, na Tua presença sempre. Amém. Crianças, vocês ficaram curiosos para saber o que vai acontecer com esse povo da história de hoje? Fiquem ligadinhos aí que semana que vem tem a continuação dessa história. Até mais! Então, crianças, o Game Kids de hoje tá muito legal. Eu quero só ver se você prestou muita atenção na história de hoje. Como que vai funcionar? Eu vou fazer uma pergunta e vão aparecer aqui na tela alguma imagem ou algumas imagens, porque a resposta pode aparecer em 2 imagens, tem que estar ligado. Vamos lá? A primeira pergunta é: quem liderou a rebelião contra Moisés? Lembra na história de hoje?
Será que foi a sua irmã Miriam? Ou será que foi Arão? Será que foi Josué? Quem deles que liderou essa rebelião? Vamos ver? Vou dar um tempo para vocês. Vai lá. Acabou o tempo. Vamos ver se você acertou. A resposta correta é Miriam e Arão. Muito bem, crianças. Os dois, isso aí. Agora, a segunda pergunta é: o que aconteceu com Miriam? Depois, que ela liderou essa rebelião, Deus puniu ela. E o que aconteceu com ela? Ela quebrou o braço ou ela ficou leprosa? Tempo! Acabou o tempo. Será que você acertou? Ela ficou leprosa. Muito bem. Nossa, vocês estão ligados, hein? Parabéns. Próxima pergunta. A próxima pergunta fala assim: quantos dias Miriam precisou ficar fora do acampamento por causa da lepra? Será que ela ficou 5 dias? Ou um pouquinho menos? 3 dias? Será que ela ficou 1 semana? 7 dias? O que você acha? Tempo! Acabou! Será que você acertou? Ela ficou 7 dias! Parabéns, crianças! E agora, a imagem vai ser o seguinte. Vão aparecer aqui na tela 3 perguntas e 3 imagens. Vocês precisam ligar a figura correta até a pergunta correta. Será que vocês vão conseguir? A primeira pergunta fala assim: quantos espiões foram ver Canaã? A segunda pergunta aqui do meio fala assim: qual o nome dos 2 espiões que deram um relato positivo? E a terceira aqui no final fala assim: o que os espiões trouxeram com eles depois lá da missão de reconhecimento? As figuras que estão aqui: um cacho de uva, o número 12 e Josué e Caleb. Qual dessas figuras respondem corretamente cada uma dessas perguntas? Vou dar um tempo para vocês. Vamos lá? Acabou o tempo! Vamos ver as respostas. Veja aí se você acertou. Quantos espiões foram ver Canaã? A resposta certa é 12. Parabéns, isso aí. Próxima pergunta. Qual o nome dos 2 espiões que foram lá e deram um relato positivo? Josué e Caleb, muito bem. E a última aqui que sobrou? O que os espiões trouxeram com eles? Um cacho de uva. Lembra aquele cacho de uva gigante? Parabéns, criança Nova Kids! Vocês foram muito bem nas respostas. Socorro! Ai, socorro! Oi, filho! O que aconteceu? Eu vi seu grito, fiquei até assustada. Prof, sabe o que é? Eu não tô me sentindo bem. O que você tem? Você tá com dor de barriga? Não, prof, é muito pior que isso. Eu tô com medo. O meu irmão me falou que eu sou o grande medroso. Ai, Nibinho, mas você tá com medo de quê, Nibinho? Eu tenho medo do escuro, sabe? Quando minha mãe, ela apaga a luz lá, eu fico com medo do escuro, fico com medo dos monstros, eu fico com medo. Tá, então deixa eu ver, você tem medo do escuro e você tem medo dos monstros, isso que você vê lá no escuro? Os 2. Ah, sim. Bom, Quer dizer, os 3. 3? Você tá com medo do escuro, dos monstros ou o que mais? Como eu tenho medo 3? também do trovão quando ele bate lá e eu fico morrendo de medo, ele é muito alto.
Olha, Libinho, mas é que assim, ó, dormir no escuro... Tem mais uma coisa que eu tenho medo. Que foi, Libinho? Sabe, ladrão, eu tenho medo de ladrão. Eu tenho medo também da quando tem prova, quando tá perto da prova. Eu tenho medo de conversar com as pessoas novas da escola. Pera aí, Libinho, eu tô vendo que você tá com medo de tudo. Eu tô com medo de tudo, é verdade. Libinho, você já ouviu, você sabe o que a Bíblia diz sobre medo? A Bíblia fala sobre medo? Sim, Libinho, a Bíblia nos ensina sobre medo. Em Isaías 41:10, Deus nos ensina o seguinte, que nós não devemos ter medo, porque Deus é o nosso Deus e Ele está conosco, e Ele nos ajuda, e Ele nos fortalece. Então por que a gente vai precisar ter medo? Eu não sabia que a Bíblia falava sobre isso, sabia, prof? E também, Libinho, além desse versículo, lá em Salmo 56, no versículo 3, sabe o que mais que a Bíblia nos diz? O quê? Que às vezes a gente pode até ter medo, mas se a gente tiver medo, a gente tem que confiar em Deus. Esse versículo diz assim para nós: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti, Senhor. Entendi, prof. Então sempre que eu tiver com medo, alguma coisa assim, eu posso pedir para Deus que Ele vai me ajudar e vai me dar força para vencer o medo. Exatamente, Libinho, você entendeu direitinho. Toda vez que você tiver com medo, você pode falar com Deus, pedir para Ele te ajudar. Você pode fazer uma oração onde você estiver. E aí você fala: Deus, eu confio em Ti. E aí você pode lembrar do que a Bíblia nos diz, que Deus é a nossa ajuda, que Deus vai sempre estar conosco. Legal, prof. Entendi. Obrigado, viu? Não precisa mais ter medo, não é, Libinho? Não vou mais ter medo. Então tá bom, repete comigo. Eu confio em Ti, Senhor. Eu confio em Ti, Senhor. Muito bem, Libinho. Quando tiver com medo, lembre-se. Fale a palavra de Deus e peça para Deus tirar esse medo de você. Pode deixar, prof. Muito obrigado. Tchau. Tchau, Libinho. Oi, Rafinha! Oi, Tia Pri! Oi, Ana! Oi, prof! Que legal vocês aqui no Nova Kids! Me diz uma coisa, vocês viram o Nibinho agorinha há pouco, que ele estava com medo e ele venceu o medo? Sim! Que legal, não é, crianças? É tão bom aprender sobre as coisas de Deus. Mas, Ana, me conta aqui uma coisa, você também às vezes tem medo? Sim, prof, às vezes eu tenho. E você, Rafinha? Eu também. E o que você faz, hein, Ana? O que vocês fazem? Conta aí pra mim. Eu oro, prof, eu falo com Deus. Legal, muito bem, parabéns. E você, Rafinha, o que você faz? Eu leio a Bíblia, eu canto. Que legal, isso mesmo. E eu tô pensando o seguinte, o que vocês acham de cantar aquela música que fala que quando a gente tem medo, a gente pode confiar em Deus porque Ele é grande, Ele é gigante, Ele é incrível? Pode ser. Então, mas, ô Tia Pri, sim. As crianças podem cantar com a gente? Isso mesmo, as crianças do Nova Kids podem cantar com vocês. Ensinem pra eles essa música, pode ser, pessoal? Uhul, pode ser. Muito bem, então tá bom. Pode cantar aí com o pessoal. Às vezes tenho medo de um erro cometer e amigos se afastarem ao verem o que eu fiz. Então eu me lembro que não há nada a temer, porque meu Deus é tão grande, é gigante, é incrível, é tremendo, é tão forte, Ele é poderoso, enorme, não há nada nesse mundo que não possa destruir. Oh meu Deus, sei que nada vou temer, não, oh meu Deus, sei que nada vou temer. Às vezes tenho medo do que não posso ver, de monstros no escuro que possam me assustar. Então eu me lembro que não há nada a temer, porque meu Deus é tão grande, é gigante, é incrível, é tremendo, é tão forte, Ele é poderoso, enorme, não há nada nesse mundo que não possa destruir. Oh meu Deus, sei que nada vou temer, não, oh meu Deus, sei que nada vou temer. Às vezes tenho medo de ficar sozinho, sem amigos pra brincar e
Maravilhas de Deus. Chegou um momento especial do Nova Kids, momento Maravilhas de Deus. Crianças, vocês acabaram de ver agora o Nibinho, né? Nesse teatro anterior, o quanto ele tinha medo. Nossa, ele tinha medo de tudo. Ele foi citando medo de trovão, medo de monstros. Quantos medos, não é, estavam afligindo a vida dele? Era uma criança nesse teatro. Era um teatro, mas vocês sabem que esses medos realmente podem atormentar a nossa vida. E ainda mais quando nós somos crianças. Tanto que vocês daqui a pouquinho vão ver o testemunho de uma criança que tinha muito medo. O nome dela é Isabela. Hoje ela é uma moça, já uma jovem, com 18 anos. Mas ela conta esse testemunho do que ela vivenciou por algum tempo, ainda quando era criança. Mas ela também confiou que Deus podia resolver isso. Ela também registrou esse testemunho para que nós todos pudéssemos saber o que ela tinha vivido e compartilhar do que Deus tinha feito na vida dela. Também eu quero que vocês prestem bastante atenção e vão se colocando na situação, no lugar dela. Talvez você não tenha só medo, mas se você tem algumas outras coisas, talvez você também possa. E eu quero também te convidar a registrar tudo isso. Fazer da sua vida também um testemunho que outras pessoas, outras crianças também possam ouvir. Vamos prestar atenção agora então no testemunho da Prof. Isa, das maravilhas que Deus fez na vida dela? Crianças, bom dia! Meu nome é Isabela Conte e hoje eu vou estar falando para vocês do meu testemunho. E esse testemunho eu escrevi quando eu tinha 11 anos. Vou estar lendo aqui para vocês. Boa noite, meu nome é Isabela Conte e eu tenho 11 anos. Desde bebê até a idade de 8 anos e meio, sofria de terror noturno, que são episódios de gritos, medo intenso e agitação durante o sono, muitas vezes junto com o sonambulismo. Acordava todas as noites chorando, gritando. Depois não conseguia dormir com medo de ficar sozinha e a sensação de ter alguém me olhando. Era um medo muito forte. Também não queria ficar em casa sem a minha mãe. Não ia brincar na casa das minhas amigas sem ela. Tinha medo de que ninguém ia me buscar e iam me deixar por ali. Minha mãe tinha que dormir no meu quarto, perto de mim. Isso era muito cansativo, para mim, para ela, que tinha que dormir no chão, para o meu pai, que dormia sozinho, e para o meu irmão, que dormia mal pela movimentação durante a noite. Procuramos tratamento médico, alternativo, acupuntura. Tudo resolvia de forma passageira. Já faziam 2 anos que estávamos frequentando a NIB. Um dia, minha mãe perguntou se eu queria ajuda e iríamos conversar com a tia Claudinha, e eu aceitei. Fizemos algumas reuniões e eu aprendi o poder da palavra de Deus na minha vida. A tia Claudinha me mostrou os versículos de forma que eu entendesse naquela idade. Todas as noites, eu e minha família nos reuníamos no meu quarto e declarávamos em voz alta todos os versículos. Depois orávamos. Em muito pouco tempo, eu tomei posse da verdade, da palavra de Deus e da presença de Jesus na minha vida. Fazem 3 anos que durmo sozinha, sem medo. Toda a minha família dorme bem. Vou na casa das minhas amigas normalmente. Todas as noites nós oramos antes de dormir e eu tenho certeza de que Deus é comigo. E se você tiver esse medo, ou até mesmo outro, procure a Deus. Busque a Ele, pois quando há a libertação desse medo, a vida toma sentido novamente. Pois você sabe que só Ele pode fazer algo que achamos impossível. E hoje eu tenho 18 anos, então fazem 10 anos que eu tô dormindo sozinha. E realmente foi a palavra de Deus que me libertou desse medo. E que nem diz em 1 João 4,18, o perfeito amor, ele expulsa fora o medo. E esse perfeito amor é Deus. Então, se vocês também tiverem esse medo, busquem ajuda, busquem os pais de vocês, os profs Nova Kids também e principalmente a palavra de Deus. Beijo! Então, crianças, que testemunho tremendo, hein? Ela era criança, agora ela já está uma jovem com 18 anos, mas isso ficou marcado na vida dela. E isso é um testemunho para a vida toda. Deus foi fiel porque ela confiou. Aquele medo todinho que ela sentia foi embora, mas ela não venceu isso sozinha. Ela confiou em Deus, na palavra dele, nas promessas que ele disse que ela jamais ficaria sozinha, que ela jamais sofreria. Em Hebreus 13:5 fala assim: de maneira alguma
te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Que palavra poderosa! E ela é viva e eficaz na minha vida, na sua vida, e foi na vida da Prof. Isa, e está sendo, porque eu acredito que tudo na vida dela hoje, não só o medo, ela tem colocado na presença do Senhor e tem vencido. Essas são as maravilhas de Deus. E como isso aconteceu na vida dela, como isso acontece na minha vida, entregar tudo aquilo que eu sinto a Deus, você também pode fazer. Eu não sei o que você está passando neste momento, mas eu gostaria de propor a você uma oração assim que você sempre confiasse em Deus. E se for medo também o seu problema, vamos entregar diante dele. Se for alguma outra coisa, tudo, qualquer coisa que você tenha sentido ultimamente, vamos entregar diante do Senhor. Eu vou te convidar para fazer uma oração comigo. E como a Isa, fazer uma oração, entregar a Deus e confiar que Deus estará fazendo maravilhas na sua vida. Vamos orar então? Feche os seus olhinhos e preste atenção na oração. Você pode estar repetindo comigo ou só em pensamento. Vamos lá? Deus, muito obrigada por tamanho testemunho da Prof. Isa. Obrigado pelas maravilhas que o Senhor fez na vida dela. Confio, Deus, que como fez para ela, como fez para tanta gente, também farás para mim, Senhor. Quero colocar diante de Ti toda a situação que eu tenho de pavor, de medo, toda a situação que eu tenho que confiar em Ti, Senhor, certo de que o Senhor estará sempre comigo, jamais me abandonará, jamais me deixará. A palavra é viva, a Sua palavra é eficaz. Eu posso confiar. Que bom, Senhor, que eu tenho a Sua palavra, Senhor, para me direcionar e poder sempre estar se sentindo seguro. É em nome de Jesus, Senhor, que eu te oro. Amém. Muito bem. Essas então foram as maravilhas de hoje. E eu acredito que você já vai poder, em tudo isso que você viu hoje, escrever o seu testemunho das maravilhas de Deus na sua vida também. Até mais! Crianças, essa semana foi muito especial. Muitos de vocês fizeram um momento com Deus, decoraram os versículos e agora a gente vai ver um pouquinho de como foi. A gente vai começar com o João Miguel, ele é lá de Londrina e ele mandou um recadinho pra gente. Vamos ver? Nova Kids, eu tô amando a história de Daniel. Beijo, obrigada. E esses aqui são os irmãos Helena e Arthur com os momentos com Deus concluído. Muito bem, crianças! E o próximo vídeo é do Benjamin. Ele vai explicar pra gente o que é gratidão e por quais coisas ele é grato. Benjamin, o que é gratidão? Gratidão é ter um coração muito grato a Deus, porque eu agradeço a Deus por eu ter uma família boa, e eu agradeço a Prof por ter ensinado o pote da gratidão. E esses aqui são os irmãos Anderson e João, também se dedicando no momento com Deus. E olha só a Manu louvando a Deus. E esses são os irmãos Davi e Daniel assistindo ao Nova Kids juntinhos. E olha o Vinícius também assistindo o Nova Kids. O que você tá vendo? Isso aí, crianças, já é uma dica. Vocês podem assistir ao Nova Kids quantas vezes vocês quiserem e onde quiserem. E para terminar, temos aqui os irmãos Bernardo e Joaquim acompanhando a oficina criativa. E é isso aí, crianças. Continuem tirando fotos, gravando vídeos e marcando lá no Insta o Nib Infantil. Até mais!